E aí, galera, eu vou estar começando nesse vídeo uma série de vídeos ensinando você aí do básico ao avançado no Excel. Vou ensinar várias fórmulas, várias coisas, e vou começar com as fórmulas básicas e depois vou indo para as mais usadas, para a gente ter um conhecimento inteligente, um aprendizado inteligente. Não vai valer a pena a gente ficar aprendendo fórmulas que nós nunca iremos usar. Vou ensinar as que são mais usadas na prática, no mundo real. Inclusive, eu uso elas muito no meu dia a dia com análise de dados, com planilhas de várias milhares de linhas. Hoje vamos aprender a função soma e algumas variáveis dela, como por exemplo, a gente tem aqui uma planilha que tem os nomes de algumas pessoas, vou botar aqui João, Lucas, Fernando. Digamos que eles são vendedores. Nomes dos vendedores. Aí aqui eu fiz, ó, a planilha estava com um tamanho de coluna pequeno, eu dei 2 cliques para ela se ajustar automaticamente para o nome do maior nome que contém nessa coluna. Ou você arrasta para onde você queira, enfim. Vai ter o nome dos vendedores e vai ter o valor de venda deles, que eles venderam em certo mês. Por exemplo, você é o dono de algum estabelecimento e tem esses 3 vendedores. E aí, esse vendedor João vendeu R$ 500, digamos que é uma loja de peças de automóveis. Esse outro aqui vendeu R$ 1.000, esse outro vendeu 200. Pronto. E aqui eu vou botar total vendido. Nesse total vendido, eu vou fazer uma função chamada soma. Antes de tudo, vai dar para você, vamos formatar para deixar um pouco mais bonitinho. A gente vem aqui, ó, seleciona as colunas que a gente quer, as células, só deixar apertado e arrastar. Vem aqui, você pode simplesmente clicar ou vir por aqui, clica nessa setinha para baixo para mostrar mais opções, transforma em real. Aqui eu vou deixar um pouco mais bonita essa coluna, vou deixar aqui, ó, para centralizar no meio. Você pode botar para centralizar, tipo, digamos que seja grande o tamanho da linha. Você pode botar para centralizar, deixar em cima, embaixo ou no meio. Nesse caso, eu vou deixar para ficar com um tamanho padrão. Novamente, desde 2 cliques ali para ser ajustado para o tamanho adequado. Mas eu quero que ele fique alinhado no meio. E aí, eu vou fazer uma grande coluna aqui, depois a gente vai preencher tudo e deixar esses aqui em negrito já que é um título. Pronto. Quero ver qual foi o total vendido da minha loja. Você pode primeiramente selecionar os 3 e aqui vai mostrar a soma. Só que toda vez você vai ficar fazendo isso, por que não automatizar um pouco? Então, eu já vou pintar aqui, vou deixar um pouco maior, porque eu sei que vai vir uma informação de número. Posso simplesmente, como é que a gente chama uma função no Excel? Igual. Pronto. A partir daqui vai aparecer várias fórmulas. Se você apertar a letra A, já vai aparecer várias. Só de você passar o mouse em cima, ó, vai dizer o que é que essa função faz. Retorna um valor absoluto de um número sem sinal. O que é que essa ACOS faz? Retorna o ACO, cosseno de um número. Enfim, mas a que a gente mais vai usar no Excel é soma. Você pode fazer duas coisas. Você abre e coloca o que está dizendo ali, ou você aperta Tab, aquela tecla do lado esquerdo do teclado que tem uma setinha para cá e uma setinha para lá. Tab. Aí ela vai abrir as aspas. Como é que funcionam as fórmulas no Excel? Você vai botar o símbolo de igual, vai digitar qualquer coisa, vai abrir um parêntese, vai fazer o que está pedindo e por último você fecha. É assim que funcionam todas as fórmulas no Excel. E essa não é diferente. A gente vai digitar igual, soma, abre parêntese, diz o que está pedindo aqui. No caso, você já pode simplesmente selecionar aqui, ó. A gente pega, arrasta até onde a gente quer. No caso, aqui eu vou arrastar tudo, porque eu sei que eu já vou preencher mais dados ali no futuro. Então, eu vou fazer desse jeito. E aí, as fórmulas do Excel, elas têm algumas configurações para caso você queira escrever ao invés de arrastar e etc. Que são o quê? Eu vou apagar aqui tudo para poder explicar para vocês. Quando você quer preencher um campo grande, você usa o símbolo de igual. Preencher campo grande. Quando você quer preencher um por um, você usa o ponto e vírgula. Preencher um por um, você usa o ponto e vírgula. Como assim? Digamos que eu queira preencher um campo grande. Aqui a gente tem que se ordenar, assim como no xadrez, a gente se ordena pelo que está dizendo na coluna e o que diz na célula.
Por exemplo, essa célula aqui, o que é que ela representa? Até o Excel ele pinta previamente para você se guiar mais fácil. Essa é a célula E3. Se a gente pegar e digitar aqui igual E3, o que é que a gente está dizendo? A gente quer que essa célula K4 mostre o valor que está na célula E3. Certo? Certo. Mostrou, porque na célula E3 tem R$ 500. Se a gente botar o que tiver na célula E4, ele já vai mostrar uma prévia aqui, que está pintando essa célula, vai mostrar o que está nessa célula. Se a gente clicar, vai fazer isso. Você pode colocar outras fórmulas aqui dentro, como por exemplo, na E3 vezes 2. Ou seja, que esse símbolo aqui significa o vezes. Ele vai pegar o que está nessa célula e vai multiplicar por 2. Quanto é 500 vezes 2? 1000. Enfim, vamos agora ao foco de nossa fórmula. E aí que a gente pode usar qualquer uma dessas duas funções. Se a gente quiser somar dois valores, a gente vai colocar aqui, por exemplo. Pode clicar também ao invés de só escrever. O que está nessa célula, ponto e vírgula. O que está também nessa célula. A gente está somando dois valores. Aqui, no caso, está dizendo 1 por 1. Se a gente clicar em Enter, ele vai somar 500 com 1000. Beleza. A gente pode entrar na fórmula e acrescentar mais coisas antes dessa parêntese fechando. A gente pode escrever mais coisa. Bota outro ponto e vírgula e coloca que está somando aqui nos 200 também. Pronto, ele somou 500 mais 1000 mais 200. Fácil assim. Ou você pode fazer arrastando, que seria assim. E ele vai somar tudo. Se você quiser escrever esse arrastando, simplesmente você bota o que está na primeira célula, E3, e o que está na última que você vai arrastar, que no caso é a E5. Então bota o igual, esses dois pontos, E5. Se a gente botasse, por exemplo, que eu quero que ela venha até aqui, até a K3. Então a gente vai botar aqui, ó, depois dos dois pontos, K3. Viu lá? J3, I3, H3. Deu para entender? A mesma coisa vai servir para as outras linhas da mesma coluna. Por exemplo, aqui a gente está na 3. Se a gente quiser subir, vai ser E2. Então vamos testar. E2, vai subindo. E1, vai subindo. E a gente chega num limite. A partir da E3 tem a E4, E5, E6, 7, 8, 9, 10, por aí, velho. Enfim. E aí a gente quer somar o que tiver até aqui no máximo, já prevendo o futuro, sabendo que a gente vai preencher no futuro mais dados aqui. Então a gente coloca até a E14. E aí ele já vai, todos os dados que a gente preencher ali, ele já vai somar automaticamente. Vou mostrar para vocês. Isso aqui eu já posso apagar, né? Porque vocês já sabem. Se eu preencher qualquer valor aqui, digamos que eu preencha R$ 300, vai completar os 2.000 ali. Viu lá que ele automaticamente preencheu aqui? Digamos que aqui, ó, posso preencher em qualquer lugar. Ó, e ele vai alterar lá automaticamente. Isso é a magia do Excel. E aí, digamos que o vendedor João fez mais uma venda. Vou botar aqui. Fez mais uma venda de R$ 100. Ou seja, aumentou para 1.800. Depois, João vendeu novamente mais R$ 1.800 em peças. Eu já vou selecionar isso aqui tudo para ficar como dinheiro, para ficar mais fácil, não precisar ficar formatando toda hora. Depois veio o Fernando e vendeu R$ 300. Aí veio o João e vendeu R$ 1.600. Aí veio o Fernando e vendeu R$ 800. Aí veio o Lucas e vendeu R$ 100. Enfim, viu que toda vez ele foi somando aqui, né? Agora eu vou fazer uma suposição, uma formatação a mais dessa questão da soma, da fórmula de soma. Uma variação. Qual é essa variação? E se a gente quisesse saber o quanto cada vendedor vendeu? A gente ia ter que, sei lá, ficar somando aqui na mão. João fez 500, aqui a gente anota. Por exemplo, a gente bota aqui uma tela separada para João. O João vendeu 500, depois ele vendeu 100, depois ele vendeu 1.800, depois ele vendeu 1.600. E aí no final aqui a gente coloca João. Deixa eu já botar os outros nomes. Lucas e Fernando. João vendeu igual soma, igual a gente já aprendeu para ficar mais rápido.
e simplesmente soma isso aqui tudo. Pronto, o João vendeu 4 mil reais. Já vou colocar como dinheiro isso aqui tudo. Lucas vendeu. Vamos fazer agora uma tela para Lucas. Enfim, vocês entenderam como vai ser trabalhoso isso aqui? Há maneiras muito mais rápidas de vocês fazerem isso. Como é? É a fórmula igual soma, porém agora a gente vai ter uma condição. O que é uma condição? Falado, você quando está conversando com seus amigos no dialeto popular, quando você quer impor uma posição ou falar de uma questão, de uma seguinte situação, você fala: se isso acontecer, pode acontecer isso. Exatamente isso que o Excel botou. Você vai somar se isso acontecer. Então, literalmente a fórmula é soma se. Aí a gente abre o parêntese e lê o que está pedindo aqui. O que é que está pedindo aqui? Primeiramente, a gente vai botar o intervalo que a gente vai ter o critério. Que critério seria esse? O que é que a gente quer? A gente tem que tirar o que está de nossa mente e transmitir para o Excel. A gente quer que o Excel some esses valores somente se esse valor for um certo valor específico. No caso dessa célula aqui que eu estou escrevendo nesse momento, eu quero que ela some essa coluna se o valor dela for igual a João. O valor da célula antecessor dela for igual a João. Então, a gente tem que falar desse jeito. Igual soma se, abre parêntese, vou botar as colunas que tem condição, que no caso é essa, ponto e vírgula para passar para o próximo ponto. Critério, qual é meu critério? Eu quero que isso seja igual a João. E vou digitar aqui. Ponto e vírgula, quero que some essa coluna. Fechei parênteses. Porém, agora uma questão. Se eu for dar Enter, vocês vão ver que vai dar erro. Viu que deu erro? Por quê? Porque não existe nenhuma célula com esse tal de número João. Como assim número João? O Excel ele é feito para interpretar números. Se não for um número, você tem que especificar que não é um número, que é um texto. Como é que a gente faz isso? Exatamente aqui, ó. A gente vai botar uma aspas no começo e no fim. Agora sim, o Excel vai entender que isso é uma palavra, vai reconhecer as palavras que estão escritas João e vai somar o que está na sua direita. Vamos testar? Viu que agora ele deu certo? Agora a gente vai ter que fazer a mesma coisa. Igual soma. Vamos fazer aqui, ó. Igual soma se. Intervalo. Qual é o intervalo? É esse aqui. Ponto e vírgula. Qual é a minha condição? É que o nome seja igual a Lucas. Então a gente tem que botar em aspas. Lucas, fecha aspas, ponto e vírgula para passar para a próxima questão. Intervalo de soma, esse. Você nem precisa necessariamente fechar as aspas. Se você der Enter aqui, ele já vai completar de fato. Pronto, o Lucas vendeu R$ 1.100. E agora, por último, Fernando. Soma-se, abre, intervalo, condição, que seja igual ao texto Fernando. Fecha aspas, próximo, intervalo de soma. Pronto. Porém, tem uma maneira mais rápida. E se tivesse, por exemplo, uma lista com 100 nomes, você ia fazer todos na mão? Não. Tem uma questão do Excel, eu vou até apagar aqui para fazer. Você pode simplesmente arrastar. Quando arrasta, ele preenche o restante. Porém, aqui vai dar um erro. Por quê? A gente pediu para ele arrastar, ele vai sim arrastar, vai manter essas aqui porque são colunas e elas não se mexem, mas a gente manteve esse João. Então, qual é uma maneira mais inteligente de fazer esse arraste? A gente sabendo que tem outras coisas que a gente vai ter que arrastar aqui, a gente pode fazer da seguinte maneira. Ao invés de João, a gente pode botar ele como critério que tiver nessa célula ao lado esquerdo dela. Pronto. Quando arrastar aqui, as outras células vão seguir a mesma regra. Elas vão pegar sempre o que está na esquerda dela. Então, cada vez que a linha descer, também vai descer essa regra. Então, por exemplo, se eu mudar isso aqui para João, esse resultado vai mudar, porque a condição que está aqui dentro mudou também. E aí, enfim, você aprendeu a usar a fórmula do Excel chamada soma e a soma-se. É bem simples assim. Então, digamos que o Lucas fez uma nova venda de R$ 10.000. Lá, você vai ver que já vai atualizar, ó. Viu? Tanto o total vendido, quanto o total de cada vendedor. E é assim que funciona a fórmula soma e a fórmula soma-se do Excel.
Espero que vocês tenham gostado e esse foi o vídeo.